A pior coisa do mundo é você fazer bem feito aquilo que você sequer deveria ter feito. Eu aprendi isso com um cara chamado Peter Drucker. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Visão de Valor. E hoje eu recebo aqui uma das maiores autoridades do Brasil em gestão do tempo, produtividade, comunicação. Eu que já estava ansioso esperando por esse momento. Tatiane De Angela, bem-vinda ao nosso Visão de Muito Valor. obrigada. Prazer estar aqui. Pessoal, estávamos juntos no 6º Congresso Paraibano de Vendas. Saindo daqui, a Tati vai direto para o aeroporto. Mas, Tati, consiga um espaço na sua agenda para a gente bater esse papo rápido. E minha amiga, já de cara, muitos que nos assistem agora já te acompanham. Mas como nasceu a especialista em gestão do tempo e produtividade, Tatiane De Angela? Muito legal essa pergunta, porque tudo começou trabalhando na área de vendas. Eu trabalhava numa faculdade, vendendo curso de pós-graduação. E nessa época minha mãe estava desempregada, com uma dívida de 50 mil reais. E eu pensei, como que eu posso ajudar minha mãe a pagar essa dívida? Na área de vendas eu encontrei essa oportunidade, porque eu falei, cara, a área de vendas você faz seu salário. Eu vou ter aumento rápido. Em que empresa que eu vou chegar e vou ser promovida em 3, 4 meses, né? Agora na área de vendas eu posso construir tudo isso. Então eu comecei a trabalhar loucamente, assim, 15 horas por dia, de segunda a segunda-feira, sábado, domingo, feriado. E aí o que aconteceu foi que no final do mês, na área de vendas, tem um ranking de vendas. E eu nunca ficava em primeiro lugar, mesmo trabalhando mais do que todo mundo. E aquilo foi me frustrando, sabe? Foi gerando um sentimento, assim, de incapacidade, de impotência. Eu falei, cara, a minha parte eu tô fazendo tudo, aonde que eu tô errando? E uma coisa que eu aprendi hoje é que o resultado que a gente não tem é fruto de algum conhecimento que nos falta. E eu falei, qual conhecimento está me faltando? Eu tenho estudado sobre técnica de vendas, eu tenho estudado sobre negociação. O que está me faltando? E eu descobri que estava faltando produtividade. Porque na área de vendas, uma coisa que faz a gente ter muito resultado é o follow-up. Se eu não faço o follow-up dentro do prazo, às vezes 1 minuto ou um dia que eu deixo de falar com o cliente, ele já comprou na concorrência. E aí eu percebi que eu estava perdendo o time das coisas. E aí eu fui estudar sobre produtividade, liderança, vários assuntos. Só que a produtividade foi assim, o que virou o meu jogo, foi o meu grande diferencial competitivo. E em poucos meses, estudando sobre isso, eu comecei a ficar em primeiro lugar no ranking de vendas todos os meses. Uau! E aí, até uma das coisas que eu conto, né? Eu falei, o dono da empresa chegou pra mim e falou, Tati, o que tá acontecendo? Porque, do nada, você começou a ficar em primeiro lugar todos os meses. E, tipo, eu acho que na mente dele pensou, vou demitir essa menina, porque ela é muito ruinzinha. Só que ele falou, ela é tão esforçadinha também, que dó, né? Demitir pelo esforço. Mas quando ele viu que eu virei o jogo, e aí o mais interessante, ele viu que não foi aquele negócio assim, por acaso. Ele falou, você tem um método, que eu anotei eu mostrei as minhas anotações pra ele. Ele olhou minhas anotações e falou, você tem um método pra isso? Eu falei, tem. Eu tô estudando, pesquisando, modelando os campeões, os que estão tendo resultado, e eu comecei a aplicar e tá funcionando. E aí foi onde eu fui promovida para gerente comercial, depois gerente nacional, depois diretora, e isso em 5 anos eu saí de um salário de R$ 500 para um salário de R$ 50 mil por mês. Para. De R$ 500 para 50 mil, depois que você dominou o método, processos para melhorar a produtividade? Exatamente isso. Caraca! Esse foi o ingrediente mágico ali nas vendas em si para me fazer deslanchar. E ali eu descobri que para tudo, você quer ser um líder melhor, você tem que ser produtivo. Você quer ser um empresário melhor, você tem que ser produtivo. E eu descobri quantos ladrões do tempo que existem que roubam não só o nosso dinheiro, mas roubam toda a nossa energia, roubam a nossa vida, sabe? Então eu peguei e falei, agora eu vou começar a colocar isso aqui em todos os aspectos da minha vida. E aí a minha performance foi melhorando como líder, como empresária, quando eu resolvi montar o Instituto De Angela. Então eu falo que produtividade mudou a minha vida e a minha missão, levar mais produtividade para outras pessoas. Que incrível, Tati. Inclusive o seu primeiro livro é Faça o Tempo Trabalhar para Você. Exatamente. Ele nasceu logo após essa sua ascensão como diretora. Foi quando eu resolvi empreender. Eu, como diretora, já estava muito bem sucedida, tal. Mas quando eu resolvi empreender, eu descobri que o jogo de você ser empresária é diferente do jogo de ser executiva. Ser executiva, apesar dos desafios que tem, era mais fácil para mim. Por quê? Porque eu era focada só na área comercial e marketing. Então eu estudava tudo sobre comercial e marketing, dominava aquela região. Quando eu resolvi empreender, aí eu tive que lidar com fluxo de caixa, eu tive que lidar com contratos, eu tive que lidar com um monte de coisa que era tudo novo pra mim. E eu falei, meu Deus do céu, é muita coisa, não vou conseguir fazer tudo ao mesmo tempo, sabe? E ali eu percebi o quanto que eu precisava de mais produtividade e aquele negócio, não existe nada tão bom que não possa ser melhorado.
Então, novas habilidades, novas competências precisaram ser desenvolvidas. E foi quando eu peguei e escrevi o livro, né, para contar toda essa trajetória. E ali, como empresária, eu convidei para fazer o prefácio do livro a Luiz Helena Trajano, que é uma empresária que eu admiro muito, referência. E aí ela fez o prefácio e deslanchou. E veio o segundo livro, que é Faça o Tempo Enriquecer Você. Que aí já é... A gente fez uma tríade depois, né, com o terceiro livro, mas já é uma continuação do primeiro. Que incrível. Então, quem está nos assistindo já está curioso. Com o vendedor, 3 dicas aí, Tati, para um vendedor que nos assiste agora, para que ele possa já melhorar a produtividade e o resultado dele. Olha, perfeito. Primeiro, é que é das pessoas normais, assim, a procrastinação. É esse negócio de deixar para depois o que eu devo fazer agora. E para vendedor é mais ainda. Por quê? Porque geralmente quem é vendedor, ele tá num perfil assim do DISC, um perfil comportamental, que é um perfil mais dominante e influente. E o influente é um perfil artístico. Todo mundo que é mais criativo, todo mundo que gosta da arte, odeia a rotina, odeia ter que fazer a mesma coisa todos os dias. Disciplina é uma palavra cruel para vendedor. Então você vê que os melhores vendedores, eles têm jogo de cintura, eles adoram pessoas, adoram relacionamento, mas odeiam preencher CRM, odeiam agenda. E são coisas cruciais para a pessoa ter muito mais resultado. Então eu fui criando caixinhas assim de como que eu posso criar rotinas interessantes para mim. Porque sim, eu odeio rotina, mas eu sei que rotina é importante. Então é tipo ir pra academia, eu tenho que ir pra academia todos os dias, mas, cara, é maçante ter que fazer a mesma coisa. Aí o que eu já combino com o meu personal trainer? Ó, estímulos diferentes, coisas diferentes, vamos variar, vamos... Aí tem dia que eu levo áudio, tem dia que eu coloco umas músicas, pra ter algo diferente, por mais que seja rotina. E a mesma coisa eu faço nas reuniões. Todo dia tem reunião tal. Mas o que eu posso levar na reunião pra ter um toque diferente, sabe? Será que um dia eu posso fazer uma reunião caminhando no parque? Será que um dia eu posso fazer uma reunião em pé num departamento, numa área diferente? E aí eu comecei a criar esses estímulos. Por exemplo, na área de vendas, a gente tem que fazer um trabalho maçante que é ficar ligando ou mandando mensagem no WhatsApp ou fazendo visita, e é uma rotina. E aí eu falei, o que eu posso fazer? Eu posso criar gincanas, porque fica divertido. Então a gente criou um videogame, uma gincana, em que todos os dias a gente tinha algumas competições e tinha tardes temáticas. Que massa! Hoje é a tarde temática de parcerias. Amanhã é a tarde temática de só ligação ativa. Depois é a tarde temática, e aí a gente foi fazendo de público e tal. E aí todo mundo tinha uma gincana, competição, no final do dia a gente comemorava, via quem estava na frente. Então essas coisas são coisas que estimulam, porque o que faz a gente ser mais produtivo não é somente a técnica, é o emocional. Como que eu posso trabalhar o meu emocional para me ajudar, para me fortalecer? Então essa é uma das estratégias. Tem outra estratégia muito poderosa que eu sempre falo nas minhas palestras, que é sobre eliminar os ladrões do tempo. Então eu mapeei e existem 28 ladrões do tempo. 28 ladrões? 28. Caraca. A gente tá sendo assaltado todos os dias e nem se percebe, sabe? E aí dos 28, eu percebi que o chefe da quadrilha são as interrupções. Ixi, horrível. Nossa, é horrível, porque você tá ali concentrado tentando desenvolver uma proposta ou responder um e-mail, e aí alguém te pergunta alguma coisa, quando você volta, você fala, o que eu tava fazendo mesmo? Até que você se concentra novamente, reaquece o cérebro, 7 a 14 minutos, segundo alguns dados da neurociência. E aí eu falei, bom, 7 a 14 minutos, se você for interrompido 27 vezes durante o dia, isso significa que você já tá perdendo 4 horas e 30 minutos todos os dias. Só com as interrupções bobas. Exatamente, com um único ladrão do tempo. E olha que existe 28. E aí eu comecei a criar planos de ações para eliminar ou pelo menos minimizar cada um dos ladrões do tempo. E aí no que a gente começou a criar esses planos de ações, a gente, trabalhos que a gente gastava um mês inteiro e não conseguia render, a gente conseguiu esgotar tudo, zerar em apenas uma semana. Sabe? E aí o time não precisava mais ficar fazendo hora extra, não precisava ficar mais trabalhando fora do horário, e aí o nosso rendimento foi muito maior. Então, por exemplo, quem trabalha fora, pensar na logística. Eu trabalho visitando clientes. As pessoas, por falta de planejamento, de logística, vai do lado da cidade, depois do outro lado da cidade. Só o tempo que a pessoa perde no trânsito é fatal. Hoje eu faço isso como palestrante. Vou palestrar em João Pessoa. Aí eu falo pro time de vendas. Já vê se tem outro contrato lá na mesma época, que eu posso palestrar em um local de manhã e outro à noite, outro à tarde. Porque a logística que a gente fica no aeroporto para deslocar de uma cidade para outra já é muito grande. A gente perde 1 ou 2 dias, dependendo do local que for.
Então, se eu consigo otimizar o meu tempo naquela cidade, fazendo 2, 3 palestras, vendendo nas empresas, vendendo em company, eu consigo rentabilizar e aproveitar melhor o meu tempo. Então, é essa visão muito mais estratégica que a gente trabalha com o time e aumenta a performance. Incrível. Pessoal, ela estava falando, estava aqui fazendo conta. Digo, bom, se eu perco até 4 horas por dia, com algumas interrupções, e a minha hora custa, vamos lá, 100, 200 reais, eu estou deixando de ganhar aí 800 reais por dia, multiplicando isso por 30 dias, isso dá grana pra caramba, multiplicando por 10 anos, daria para comprar uma Ferrari. Exatamente, eu fiz um cálculo jogando baixo, pensando assim, não, sem pensar em salário de líder, pensando em salário de quem está começando agora. É uma média de 60 mil reais que a gente Caraca! perde por ano por desperdício com o único ladrão do tempo, hein? Não é nem com todos. Com um único, 60 mil reais a gente perde. Anotem aí o Pix dessa moça, que você vai recuperar essa grana, você vai fazer um Pix pra ela também, viu? E Já vou dar um número aqui. Já dá o número do Pix. Caraca, é muita grana passando que a gente nem percebe. E Tati, e eu sei, eu acompanho você, é muito bonito de ver, pessoal, a evolução da Tati. E você tem se posicionado no mercado como uma grande mentora, ajudando inúmeras outras pessoas que sonham em ser palestrantes, que sonham em estar no palco. Eu sei que você lançou os 2 primeiros livros, o 3º livro, que é focado mais em comunicação, já foi inspirado nesse novo momento da Tatiana De Andela. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente o que é essa Tati memorável que muitos falam. Legal. A gente criou todo um movimento, né? Toda uma comunidade de memoráveis. Hoje a gente está com mais de 5 mil alunos nessa área. E como que surgiu essa Tati das palestras, né? Tudo começou com eu fazendo as palestras nas empresas. Então eu passei por grandes empresas e as pessoas falaram assim, Tati, eu palestro só de graça. Você tá cobrando para palestrar? E tipo, na época, eu não era tão conhecida ainda no digital. Então, sem ser conhecida no digital, nunca tinha ouvido falar no seu nome e eu já estava cobrando 15 mil reais por palestra, ou seja, 15 mil reais por hora. E eu falei, como que você consegue vender isso? E aí, claro, quem trabalha com B2B, né, com empresas, sabe que tem todo um formato de proposta, de contrato. Eu já tinha um produto que é muito interessante para grandes empresas. Então, eu simplesmente peguei um produto, embalei ele de uma forma mais comercial, conseguia chegar nos contatos certos, conseguia fazer a venda e lotar. E aí as pessoas falam, eu quero aprender isso com você. E aí surgiu um novo negócio, um novo modelo, porque eu já estava me posicionando na internet, estava me posicionando no digital também. E as pessoas me pedindo, só que eu não queria aceitar no início, tá? Por quê? Porque eu trabalho com produtividade, produtividade é foco. Então eu falei, gente, eu tô focada em produtividade, isso aqui é o que eu faço pra mim, dá certo pra mim, não vou ensinar ninguém a fazer isso. E as pessoas, Tati, mas eu quero aprender com você, como que você faz, eu quero ser seu mentorando. E aí uma pessoa contratou na época uma sessão de coach comigo. E aí cheguei lá para dar a sessão de coach, né? Aí eu ainda atendia 1 a 1 nessa época. E aí eu cheguei lá e ele pegou e falou, bom, Tati, tudo que eu quero nessa sessão, o que precisa fazer para valer a pena esse investimento? Que você me ensina a ser você. Eu quero que você me ensina a vender palestra nas empresas. Só isso que eu quero. Aí eu parei assim, comecei a desenhar, porque assim, eu tinha estudado muito, eu tinha pesquisado muito. Na época não tinha curso de palestrante, sabe? Mas eu fui buscando, captando, falando com vocês que são contratantes de palestrante, quem faz evento e tal. E eu tinha um método, mas eu não tinha clareza que eu tinha um método para isso. No que eu desenhei com ele e que ele começou num mês ter resultados recordes, isso me moveu, porque eu sou pessoa movida a resultado. Eu falei, se tá funcionando, se tá dando resultado. E na hora que eu vi o meu desenho, que eu falei, gente, eu tenho uma estratégia poderosa aqui nas minhas mãos. Eu falei, eu tenho um produto. Eu vendi esse produto, assim, na primeira tacada, vieram 15 mentorandos. Na primeira teste que eu fiz. Aí depois montei meu curso online, na primeira venda, 300 alunos. E aí, o que foi que me moveu mais? O resultado dos alunos. Todo mundo começou a ter resultado, um monte de depoimento, que na produtividade é mais difícil de você tangibilizar, sabe? As pessoas ganham tempo, mas não tangibilizava. Na palestra, não. Já tô faturando 15 mil, já tô faturando 20 mil. Hoje eu cobro 45 mil reais a palestra. Tati, fechei 3 contratos. Com o seu método, fechei 5 contratos. E eu falei, caraca! Aí eu fiquei tão motivada que hoje 90% do meu negócio é formando novos palestrantes, sabe? E o mais legal, são palestrantes dos mais diversos segmentos. Tem vários de produtividade que me acompanham também. Mas são dos mais diversos segmentos que a gente trabalha desde um pilar que eu trabalhei lá atrás, que é a oratória. Porque eu era muito tímida, eu era bicho do mato total.
E hoje, quando eu falo, as pessoas falam, jamais que você era tímida. Eu falei, só até hoje, eu vou pra assistir curso, eu fico caladinha nos cursos. Eu não participo muito. Só quando eu tenho que falar mesmo que eu vou e participo. Porque eu sou uma pessoa, dentro de mim, mais reservada. Só que aí, quando eu vou pro palco, as pessoas falam, como? O Geraldo Rufino fala isso. Geraldo Rufino falou, Tati, eu assisti uma palestra sua, você se torna uma gigante no palco, não parece a mesma pessoa que eu conhecia aqui no camarim, não. Né? Então, eu falo que tudo é técnica. E aí, com as técnicas de oratória, que milhares de cursos que eu fiz, com as técnicas de palestra, das estratégias que eu aplico hoje, e com o digital, que eu aprendi e um potencializa o outro, né? Eu já consegui criar todo um método que ajuda vários alunos a se posicionar. Então, hoje eu tenho alunos que já palestraram em Harvard, hoje eu tenho alunos que já palestraram em estádio de futebol, tem alunos que saíram do nada, do zero, e já estão faturando R$30 mil. Então, eu peguei e falei assim, é muito gostoso estar nesse ambiente também. Exato. Inclusive, o Ricardo Hestel, que palestrou no nosso congresso de vendas, sim, foi mentorando seu. Foi, exatamente. Tem vários alunos. Falei assim, a minha meta, né, o meu objetivo é se tornar a Harvard dos palestrantes. Uau! E por que Harvard? Não é só porque eu gosto muito da faculdade, não. Eu tenho um carinho especial. Mas é porque de lá saíram grandes nomes. Né? Quando você fala Harvard, nossa, já é um profissional renomado, já é um profissional muito bom. Então, a gente tem construído cada vez mais um método de ensino e cobrado muito dos nossos alunos. Porque, assim, é péssimo quando você vai assistir uma pessoa que tem conteúdo, mas não soube embalar esse conteúdo de uma forma memorável, sabe? É horrível, você fala, eu participo de muitos masterminds, tem mastermind que a pessoa vai palestrar e ela fala assim, vou contar aqui como que eu fiz para faturar 100 milhões esse ano. Aí eu penso, olha assim, eu falei, gente, o jeito que ele falou 100 milhões parece que não é nada os 100 milhões, sabe? Não tem ênfase na fala. Aí você vai assistir a palestra, tem conteúdo, tem coisas interessantes, só que você fala, tô custando prestar atenção, eu tenho que forçar pra prestar atenção nessa pessoa. Sabe? Eu falei, imagina alguém com resultado notável desse, com uma entonação certa de voz, com uma postura adequada, sendo um gigante e ainda sabendo te motivar ao mesmo tempo que ele passa de forma didática todo esse conteúdo. Nossa, ele vai ser imparável ali. Sabe? Então eu falei, essa é a minha missão, porque tem muitas pessoas que têm um conteúdo extraordinário, mas não conseguem levar isso pro mundo. Incrível, incrível. Tati, qual o tema do terceiro livro? Faça sua comunicação enriquecer você. Pessoal, você vai, terminando o nosso vídeo, você vai correr pro Google, digitar e comprar esse livro. Faça a sua comunicação enriquecer você. Compre, compre. Fazer igual o Botini. Compre, 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 compre o livro da Tati. Quais seriam as dicas? Quem nos assiste agora, nós temos muitos vendedores, gerentes, líderes, empresários que se comunicam, que precisam estar ali em dado momento numa reunião, numa apresentação de produto, numa abordagem até para um pequeno grupo de clientes. Tem como você compartilhar conosco, Tati, as principais sacadas para que a gente pudesse aumentar os nossos resultados através de uma boa comunicação? Com certeza. Inclusive, isso aí foi base não só, assim, em muito estudo, porque na época que eu me tornei dona da faculdade, né? Eu pulei essa parte, assim, antes de eu montar o Instituto de Andy, eu me tornei dona de uma faculdade, e a gente tinha mais de 300 professores. E eu comecei a ver o que os professores mais bem avaliados pelos alunos tinham, e o que professores que tinham PhD, doutorado, mas que não eram bem avaliados os alunos, o que faltava neles. E aí eu fiz esse comparativo. Então eu percebi que os melhores comunicadores, eles têm um ingrediente e eles têm um roteiro de comunicação, um roteiro de palestra muito interessante. Por isso que eu falo que palestrar não é só uma profissão, é filosofia de vida. Todo mundo deveria palestrar na hora da reunião, todo mundo deveria palestrar em qualquer oportunidade de comunicação que elas tiverem. E Tati, como que eu posso fazer isso? Independente se o seu assunto é técnico ou não, independente se é uma reunião de relatório ou não, você pode usar essa mesma estrutura. Eu uso essa estrutura em 5 passos, que eu vou compartilhar agora. Eu uso ela para lives, eu uso para palestras e eu uso para qualquer tipo de negociação. Que é, as 5 estruturas começam com abertura impactante. Por que abertura impactante? Quem é vendedor sabe. Os primeiros segundos, os primeiros minutos são cruciais para a pessoa ter uma boa impressão de você. Então, você tem que escolher uma abertura impactante. Por exemplo, você fez uma abertura impactante porque você é um palestrante super memorável. Você fez uma abertura impactante aqui, começando com uma frase. Tem pessoas que começam com um enrolation, sabe? Falando um monte de coisa, nada a ver e tal. Nossa, começou com uma frase de impacto bonita, deu crédito pra pessoa, já fez a apresentação, vamos direto ao ponto, conteúdo. A abertura impactante é isso, é algo inspirador.
sabe? Existem várias técnicas para ela, mas aí já vai ficar muito extenso aqui. Depois da abertura impactante vem a grande promessa. Sobre o que nós vamos falar? Seja nessa reunião, seja nessa live, nessa palestra, sobre o que a gente vai falar? Então você vai e direciona os principais tópicos. Depois da grande promessa, vem o storytelling. Tem que ter história. Tem que ter, né, Tati? Tem que ter. Porque as pessoas vão se conectar com a sua história. Sabe? Não adianta, se você chegar ali no método, conteúdo, por mais que o conteúdo seja lindo, mas a pessoa vai falar, não sei. Inclusive, na sua palestra tem um storytelling que Murilo. Do meu primo Murilo, Né? que marca. Muita gente, eu já... Pô, Alberto, Tati falou aí a história do Murilo e tal. Nossa, o pessoal me encontra 5 anos, 10 anos depois, fala, e seu primo Murilo? Murilo? Eu falei, e é bom porque tem uma técnica de humor que chama callback. Né, que é você repetir várias vezes. Então, de forma estratégica, dentro da minha palestra, eu falo umas 5 vezes o nome do Murilo. Então, quando eu falo a 4ª vez o nome do Murilo, todo mundo kkkk. Na 5ª vez, quando eu mostro a foto do Murilo, o pessoal, não acredito, é o Murilo e tal. Então, assim, já vira um toque de humor. Eu que não tenho uma facilidade natural de ser uma pessoa engraçada, mas eu fiz curso de humor, de stand-up, mas não é o meu natural. Sim, sim. Quando eu coloco a técnica, eu consigo fazer as pessoas rirem na minha palestra. Entende? Então as pessoas falam, ai, Tati, eu não sou engraçado. Ok, mas mesmo assim, você vai conseguir tirar uma graça, sabe? Fazer as pessoas rirem, que é algo extremamente didático. Então a gente falou sobre storytelling. Depois do storytelling, que é o que marca, que é o que torna inesquecível a sua mensagem, vem o conteúdo, vem o método em si, porque tem gente que acha, Tati, eu tenho uma história linda, então eu tenho que ser palestrante. Cara... Todo mundo tem história inspiradora. Todo mundo. E outra, a palestra nunca é sobre nós. Sempre é sobre a transformação que a gente vai querer gerar na vida de outras pessoas. Então, mais do que ficar falando de você ou ficar contando a sua história, é você trazer um passo a passo para que a pessoa tenha uma transformação na vida dela também, sabe? Então, tem que ter um conteúdo, uma base ali para a pessoa já ter resultados. Por exemplo, quantas pessoas me mandam depois uma foto lá no meu Instagram mostrando a plaquinha do verde e vermelho que eu ensino lá, sabe? Então, eles aplicam, eles executam, porque não é só sobre ficar falando de mim, não. Por mais que tenha histórias minhas. E no final, um grande finale. Porque tem pessoas, que aí esse é um erro fatal, assim, de muitos palestrantes, que faz um espetáculo. Aí no final fala, gente, então é isso. Cara, é isso. É isso, você diminuiu tudo que você fez, que você construiu, só isso. E ainda tem gente que fala, espero que vocês gostem, espero que vocês gostem. Não, cadê um grande finale, sabe? E eu falo que o grande finale é o responsável por fazer as pessoas ficarem eufóricas, é a que vai lembrar mesmo. Geralmente as pessoas aplaudem de pé quando tem grande finale. Às vezes ela vai amar a sua palestra inteira, mas não vai te aplaudir de pé porque não teve o grande finale, entendeu? Então, o grande finale é a última fórmula mágica ali para fazer as pessoas te ovacionarem numa palestra. Então, tem que ter também esse encerramento com chave de ouro. Numa empresa, como que isso funciona numa reunião? É o momento que você vai fazer a chamada para ação. É o momento que as pessoas vão sair motivadas de lá. Esses dias eu fui anunciar na minha empresa o desligamento de 2 pessoas da empresa, que eram 2 pessoas que a equipe amava. Então, você imagina o sentimento de luto que ia ficar quando todo mundo fala, cara, mas os 2, eu amo tanto, eu gosto tanto, não tá mais aqui. E aí, eu tava em Miami no dia, tava dentro do Uber, eu tinha feito uma palestra e tava com uma amiga minha do digital também, a Isis Moreira, né? Tava ela do meu lado, eu falei, Isis, eu vou ter que falar de um desligamento agora na empresa, vou entrar. Dentro do Uber, eu entrei no Zoom e tô lá contando falando pra equipe. Falei, aí eu terminei o grande finale. Gente, então nós vamos trabalhar, vamos pegar agora mais intenso, tal. Na hora que eu terminei tudo, que a Isis virou pra mim e falou assim, você fez uma palestra pra eles? Eu falei, como assim? Ela falou assim, você anunciou o desligamento em formato de palestra. Eu falei, a minha vida é isso, né? Eu acredito que palestrar não é só uma profissão, é uma filosofia de vida. Então, a mesma estrutura que eu uso pra live e pra palestra, eu uso com o meu time todos os dias. Uau, incrível. Pessoal, que aula, que aula. Assista novamente esse episódio, porque, se tu tá com papel e caneta aí na mão, já pega o papel e a caneta que revisa as anotações, tem muita coisa boa. Falamos de produtividade, falamos sobre o quanto tempo pode nos enriquecer, né? E gerir esse tempo é fundamental. Falamos também sobre comunicação, mas eu preciso trazer aqui, e eu gostaria que você, como especialista, de fato, ser um palestrante, que é o sonho de muitos, é um caminho fácil? Boa pergunta. Eu falo que fácil, fórmula mágica não existe.
tá? E fácil, quando você não tem técnica, fica mais complicado ainda. Então eu falo que é algo simples, mas tem um preço a ser pago. Você quer ter sucesso na vida? Tem um preço a ser pago. Sabe, até uma das coisas que eu comento, eu falo assim, gente, um médico, ele passa uma vida inteira estudando. São pelo menos, se for juntar ali, 5 anos de graduação, mais residência, mais especialização, ele vai passar pelo menos uns 10 anos da vida dele estudando feito louco para conseguir tirar um salário X, que geralmente é menos por hora do que um palestrante. O palestrante é uma das profissões que mais é bem pago por hora. Pensa, quem que ganha 15 mil, 45 mil reais? Eu conheço hoje palestrantes que estão cobrando 75 mil reais por hora. Não é toda profissão que dá um valor desse. Só que aí você quer ganhar por hora o que muitas profissões não te pagam em um mês inteiro de trabalho sem pagar o preço. Não tem como. Sem investir, Sem estar lá. investir. A pessoa não quer investir em conteúdo técnico, não quer fazer mentoria, não quer estudar, não quer treinar. Quantas e quantas vezes eu fiquei na frente do espelho treinando? Quantas e quantas vezes eu me gravei? Sabe, uma coisa que eu faço muito, eu gravo a mim e eu gravo a reação do público. Depois eu vou assistir a minha palestra e eu vejo, olha, nesse momento a pessoa pegou no celular. Nesse momento, o público, grande parte do público se desconectou. Então eu tenho que melhorar, igual os humoristas fazem. Eu tenho que melhorar essa piada aqui, porque o pessoal não tá rindo. Eu tenho que melhorar essa história aqui, porque a pessoa se desconectou, a grande maioria. Então, esse ajuste fino, esse processo de melhoria contínua, é um profissional bem sucedido. Por isso que eu falo assim, o mercado de palestras, eu acho que você, por ser do segmento, você está sentindo isso também. O mercado de palestras, ele nunca esteve tão aquecido como está agora. Verdade. A gente está no nosso melhor momento, assim. Eu falo porque as pessoas falam, Tati, você ganha 45 mil reais por palestra, mas você faz quantas palestras por mês? Esses dias, no único final de semana, eu fiz 4. Não, 4 no sábado. No final de semana, eu fiz 7. 7 palestras. E eu postei isso em tempo real. Falei, agora eu vou fazer palestra tal, agora eu vou fazer palestra tal. Ainda bem que a maioria era em São Paulo, porque A seria logística, impossível exato. fazer 7 palestras viajando. Só que tinha uma em Portugal, que aí foi online. Então eu entrei no Zoom para poder fazer a palestra, e lá tinha um congresso, 500 pessoas reunidas, sabe? Então, assim, e não é só sobre o dinheiro que se ganha. É sobre quantas vidas você transforma, quantas vidas você inspira. E para quem tá no digital, tem uma galera agora que eu tenho treinado, porque eles aumentam os seguidores. Hoje o valor do lead tá muito caro. Mas quanto mais palestras eles fazem, toda vez que eu desço do palco, tem pelo menos uns 500 seguidores a mais. Dependendo, eu palestrei esses dias para 2.000 pessoas. Desci do palco, tinha 2.500 seguidores a mais. Uau! Aí eu falei, de onde que vieram esses 500 extras? Das marcações, porque o pessoal te marca nos stories, e aí os seguidores dos seguidores começam a te seguir, sabe? Então, o que eu gero de novos negócios, de novas oportunidades, de mais seguidores, mais leads e dinheiro, tem que pagar um preço. Não vou falar para você que é fácil, não. Você tem que estudar, você tem que investir na sua carreira. Como qualquer outra carreira, você faz uma graduação, agora a gente está lançando um MBA. Um MBA de palestras. Que massa, Tati! Então, faça um MBA de palestras. Vai buscar esse conhecimento, porque a transformação é certa. Meus amigos, a Harvard para os palestrantes. Pessoal, tudo que a Tati falou, olha que incrível, eu a conheço desde 2015. Desde 2015. Tem tempo, hein? E tem tempo. E essa moça aqui, pessoal, é um laboratório vivo do que ela está ensinando. Nada, e isso eu preciso destacar e te parabenizar pela sua verdade. A gente vive num mundo muito plástico, muito utópico em algum momento. E a Tatiane, gente, é bacana de ouvir e ver que é verdade. Você é o laboratório vivo do que você ensina. E isso passa verdade, isso passa segurança. E não é à toa que você tem aí crescido pra caramba no digital, no offline, no mundo inteiro. Então, minha amiga, eu, de coração, fico muito, 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 muito feliz em ver toda essa sua ascensão, essa sua jornada. E eu quero estar lá no dia que nós formos inaugurar, que você for inaugurar lá a primeira turma da universidade, hein? Eu quero estar lá. Tô profetizando já aqui. E quero te agradecer muito também, porque eu tava falando com o Cadu, quando eu vim pra cá, eu falei assim, eu sempre vou honrar quem me abriu porta lá no início, quando eu tava começando. E você, lá atrás, já fazia eventos grandiosos, eventos maravilhosos, me abriu as portas lá atrás, tem crescido muito também, assim, é gostoso ver o seu crescimento como pessoa, como profissional, na empresa como um todo. Passou por um momento desafiador, que foi a pandemia, porque a pandemia, para quem é do mercado de palestras presenciais,
cara, sofreu muito. Você conseguiu passar por isso, tá vivo e cada vez mais forte. Então, eu admiro muito também. Carinho recíproco, viu? Coisa boa. Pessoal, o papo é bom, mas o tempo passa. Daqui a pouco essa moça vai entrar no avião para voltar para a rotina de grandes eventos dela. Mas, Tati, se tivéssemos aqui uma máquina do tempo e pudéssemos voltar há 20 anos atrás, 15 anos atrás, e você encontrasse aquela versão mais jovem sua, qual mensagem tu passaria para ela? Olha, a mensagem principal é do vai dar tudo certo, porque o momento mais desafiador da minha vida foi quando eu saí da faculdade, que eu trabalhava e fui dona de uma franquia da faculdade para empreender. Ali eu tive muito medo e eu passei 2 anos da minha vida sofrendo muito até dar certo, sabe? Então eu pensei em desistir várias vezes, várias vezes. E hoje, quando eu olho para trás, eu falo, nossa, que bom que você não desistiu, porque assim, eu tô na melhor fase da minha vida, sabe? Eu falo, Tati, valeu a pena tudo isso. Se pudesse voltar, eu faria tudo de novo. E eu passaria por tudo de novo, porque por mais dolorido que tenha sido vários momentos, mas geraram tanto crescimento, tanto aprendizado, que eu não seria quem eu sou hoje se eu não tivesse passado por tudo isso. Então eu passaria por tudo que eu passei de novo e ficaria com esse aprendizado, mas só com a consciência de que vai dar certo no final. Ah, coisa boa! Se tivéssemos uma plateia, estaríamos agora todos de pé, aplaudindo. Obrigada. Senhoras e senhores, falei pra vocês que ia ser um show de conteúdo, de entrega, de insight, de energia, de verdade. Tatiana De Angela, o meu muito obrigado. Eu que agradeço. Viu? Por ter compartilhado uma grande visão de valor com o nosso público. Muito obrigada. E ó, lembre-se que vocês nunca serão extraordinários em nada antes de serem constantes. A constância, a consistência vai te levar para outro patamar. Muito obrigada. Show! Senhoras e senhores, meninos e meninas, assista novamente esse episódio, curta, comente, compartilhe, manda pra geral, faça print nas redes sociais, marque a Tati, me marca e assista os nossos próximos episódios do Visão de Valor, o nosso talk show de negócios. Você acompanhou Visão de Valor com Alberto Marinho, o seu talk show de negócios.